Parto normal depois de uma, duas ou mais cesáreas. Isso é possível? Quais os riscos envolvidos? Quais os cuidados que a gente precisa tomar? Onde essas pessoas moram? Como elas vivem? Como se alimentam? Tudo isso no vídeo de hoje. Este tema é um dos temas mais pedidos aqui no canal. E se você gostaria de me ouvir falar sobre determinado assunto, coloca aqui nos comentários com a hashtag Doula me ajuda. Porque assim a gente consegue selecionar e quem sabe a sua dúvida vai virar tema de um próximo vídeo. Aproveitando, dá o seu joinha aqui, se inscreve no canal, porque assim é desta forma que a gente vai conseguir crescer e atingir mais mulheres e casais maravilhosos pelo mundo afora. Vocês que me assistem aqui fazem parte de uma geração que ou teve já um filho por cesariana ou tem uma grande probabilidade de ter um filho por cesariana. Isso porque a gente vive uma epidemia de cesáreas no nosso país. Nós somos campeões mundiais em cesariana no setor suplementar de saúde, ou seja, nos convênios médicos. E a medicina, a ciência obstétrica está correndo atrás agora para entender o que é que eles vão fazer, o que eles podem fazer com segurança com mulheres que têm uma, duas ou mais cesáreas anteriores. Eu mesma sou uma espécime exemplar aqui dessa situação, porque eu tive o meu segundo filho por uma cesariana e me engravidei de novo da terceira filha e tive ela por um parto normal e que foi muito fisiológico. O maior risco envolvido é o risco da ruptura uterina, que imagina assim, ó, que o nosso útero é um saco de músculo e ele foi cortado numa cesariana anterior. E durante o trabalho de parto, ele vai se contrair com essas fibras e esse lugar onde ficou ali o corte virou o quê? O quê? Uma cicatriz, um tecido fibroso e que não tem essa elasticidade, essa funcionalidade aí de um músculo que tá ali bonitinho, inteirinho. Essa cicatriz sendo colocada ali na prova do trabalho de parto, teria sim, né, um risco mais aumentado de se romper. Pelo menos era isso o que a ciência imaginava, a medicina obstétrica imaginava. E aí, se acontece essa ruptura, o que acontece de complicado? Risco de hemorragia da mãe, porque ali passam grandes vasos e que vão sangrar. Também o risco de descolar ali a placenta e ter uma falta de oxigenação para o bebê e aí ser um caso bem complicado. Mas espera lá, fica calminha que a coisa não é bem assim. Se acreditava antes, então, que uma vez cesárea, sempre cesárea, né? Muitas mulheres passaram por isso. Só que começou a acontecer de chegar lá na maternidade mulheres com cesáreas anteriores e com bebê já nascendo. E aí se via que... não é que nasceu mesmo e deu tudo certo? Então aí as pesquisas começaram a mostrar a realidade. O que a gente tem de realidade na evidência científica hoje? A evidência científica diz que uma mulher que teve uma cesárea anterior, ela pode e deve ser colocada à prova do trabalho de parto ou entrar em trabalho de parto, porque os riscos associados aí de ruptura uterina, eles seriam muito menores do que o risco dela passar por uma segunda cesariana. Sim, meus queridos, a gente banaliza demais o risco de uma cesariana e por isso que a gente é tão chata e incisiva nessa questão do parto normal, porque de fato a cesariana é uma cirurgia e ela envolve riscos de hemorragia, de lesão de bexiga, de lesão de intestino, de infecção, de uma série de complicações que a hora que a gente coloca na balança entre o risco de ruptura uterina e o risco associado a uma nova cirurgia, a gente vê que tendo uma cesárea anterior é muito mais benéfico ela passar por um trabalho de parto normal. Então, o que os estudos aí têm mostrado? Que o risco da ruptura uterina para mulheres que tiveram uma cesárea anterior é de 0,5% a 1% de chance disso acontecer. E para mulheres que tiveram duas cesarianas, o risco sobe um pouquinho, ele vai de 1,7% a 2% dos casos.
Um dado curioso é que até uma mulher que não teve uma cesárea anterior, que nunca teve um parto na vida, ela tem um risco também de ter uma ruptura uterina. Eu mesma acompanhei um caso de uma mulher que no seu primeiro filho estava vivendo um parto normal fisiológico, começaram os sinais de que ela ia ter uma ruptura e ela foi para uma cesárea de urgência. E na segunda gravidez, ela engravidou de gêmeos, minhas queridas, de gêmeos, e teve um parto normal, lindo e fisiológico. Então a questão é a seguinte, ó, ruptura uterina é uma caca, né? Se ela acontece, é um evento que é dramático, ele precisa ser atendido rapidamente. O que nos dá uma segurança legal é que ele vai dando sinais de que está para acontecer. Em alguns raros casos, esses sinais não vão ser observados, mas de um modo geral, esses sinais vão aparecendo. Quer saber quais são esses sinais? Eu vou te contar aqui. Primeiro deles é um desconforto nesse segmento inferior do útero, na parte mais baixa aqui do útero, onde foi feita a cicatriz da cesariana, constante, mesmo fora do intervalo das contrações. Então isso começa a acontecer e ela já pode ir relatando para o médico. Outra questão que pode acontecer, batimento cardíaco do bebê começa a oscilar. Aí também os profissionais já começam a se preocupar que pode ter uma iminência de ruptura uterina. E uma outra situação visível é que o formato do útero muda. O útero, quando você olha ele de lado, ele vira assim que nem uma corcova de camelo, ou se você olha de frente, ele fica como uma ampulheta, né, o formato de pera. Isso são indícios de que a ruptura uterina está acontecendo. A ruptura uterina, ela vai acontecer aos poucos, é que nem um tecido assim, que você vai rasgando um pouquinho e que se ficar lá na prova de trabalho de parto, ela vai abrir mais. Não é assim uma explosão, né, de uma hora para outra que essa mulher vai ter o útero dela aberto. Resumindo a ópera, para dizer então o que a evidência científica tem dito atualmente. Mulheres que tiveram uma cesárea anterior, incentivá-las a ter ao parto normal. Mulheres que tiveram 2 cesáreas anteriores, precisa ser conversado sobre os riscos, né? Porque eles são equivalentes. Nos casos de 3 cesarianas ou mais, a gente não tem muita evidência na literatura ainda. Então é indicado que se converse caso a caso para se decidir qual seria a melhor conduta num caso assim. Quero deixar claro aqui que eu não estou tirando todas essas coisas da minha cacholinha ou da minha pesquisinha assim de uma forma, né, individual. A doula aqui é uma doula muito estudiosa e eu, com a doula generosa que sou, vou deixar aqui para vocês no descritivo desse vídeo os links com essas evidências e de onde eu tirei tudo isso, e vocês podem estudar mais e se aprofundar mais para fazer o quê? Uma escolha consciente. Uma última coisa para dizer, linda de viver, é que assim, ó, 80% das mulheres que entraram em prova de trabalho de parto tendo uma cesárea anterior tiveram seu bebê de parto normal. E com 2 cesarianas anteriores, 70% das mulheres chegaram ao resultado de ter o bebê por parto normal. Então é isso, se você está buscando um parto normal depois de uma cesariana, minha querida, acredite, vá atrás de informação, vá atrás de 2, 3 opiniões profissionais, se prepare, seja feliz e viva com muito amor todo esse processo. Um beijo grande, nos vemos semana que vem.